Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 16 de fevereiro de 2023. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal cujo título era Senhores Deputados, menos lacração e mais oposição. Nesse vídeo eu teci uma crítica à nova bancada dos parlamentares da direita, que eu estava vendo já na internet, talvez incorrendo no mesmo erro da bancada da selfie da legislatura passada, ou seja, entendendo que a lacração substitui uma boa atuação parlamentar, no sentido clássico da atuação parlamentar, especialmente de parlamentares da oposição. No entanto, conversando com amigos e colegas num grupo, nós constatamos que a lacração teve e tem sim um papel político importante na luta cultural da direita contra a esquerda. E é para explicar essa diferença entre um tipo e outro de lacração que eu estou fazendo o vídeo de hoje. Me deem um minuto que eu já volto. Estou criando o clube de membros do canal e oferecendo um curso de fundamentos de ciência política e de marketing político digital. Se você tem interesse em se tornar membro do meu canal ou em frequentar o curso de fundamentos de ciência política e marketing político digital, agora eu criei uma página de cadastro para os interessados. Entre lá, deixe seus dados que você será o primeiro a saber o conteúdo do canal para os membros e o conteúdo dos cursos que eu vou oferecer. Muito bem, gente. Lacração na gíria significa argumentar de tal maneira a calar o interlocutor, calar o adversário num debate, a proferir argumentos tão arrasadores que você, digamos assim, lacra a boca do seu interlocutor, do seu adversário, deixando-o sem palavras. Na política, a direita utilizou a lacração através dos memes, através do humor, através do deboche, especialmente do politicamente correto e de certos ícones do discurso ideológico da esquerda. O termo lacração também é utilizado criticamente pela direita ao chamado marketing da lacração. Há empresas que pretendem lucrar lacrando, gerando temas polêmicos na mídia e na internet para fazer com que a sua marca apareça e seja objeto de debate, ainda que envolta em polêmicas. Recentemente, inclusive, um grande banco brasileiro resolveu lacrar, propondo uma campanha em que as pessoas não comessem carne às segundas-feiras. Acontece que boa parte dos investidores, dos clientes desse banco, eram clientes do agronegócio, pecuaristas que ficaram indignados com o estímulo ao não consumo de carne. Quem lacra não lucra aplicou-se aqui, porque o banco mais do que rapidamente teve que tirar sua campanha do ar, se explicar perante os pecuaristas, pedir desculpas, porque a campanha errada provocou uma sangria de fechamento de contas bancárias e retiradas de investimento deste banco. Mas isto é outro assunto. O humor é uma das armas mais poderosas na luta política, porque o humor desarma. É inevitável que, ao achar algo engraçado, ao sorrir, você comprou a ideia da piada, você aceitou os argumentos daquele piadista. Portanto, os memes e o deboche da direita tiveram sim um papel importante na dessacralização do discurso e dos ícones do discurso da esquerda. O que é dessacralização? Dessacralizar. Sacralizar é tornar algo sacro, algo santo. Dessacralizar é dessantificar. Quer dizer, tirar a aura sacra, a aura sagrada de algo. E certas coisas para a esquerda são sagradas. Portanto, o uso do humor, do deboche, da lacração da direita teve e tem sim um papel importante. Eu vou dar um exemplo para vocês da força da dessacralização de um ícone, de um símbolo. O Império Romano foi um dos impérios mais longevos da história da humanidade, durou 1000 anos. E durou 1000 anos porque os romanos desenvolveram uma tecnologia militar tão poderosa
que eles conseguiram dominar toda a Europa, o norte da África e um pedaço da Ásia sem ter inimigos à altura. E se os romanos, portanto, não tinham inimigos, como explicar que o Império Romano acabou, faliu? Uma das dimensões, uma das causas reconhecidas pelos historiadores para a queda do Império Romano foi a ascensão do cristianismo. E por que o cristianismo teria tido este papel na decadência do Império Romano? Pelo seguinte, gente, até o Império Romano, antes do advento do cristianismo, todas as sociedades pagãs eram panteístas e acreditavam que os governantes eram deuses, ou pelo menos semideuses ou filhos dos deuses. Em todas as culturas anteriores ao cristianismo, portanto, parte do poder dos grandes líderes, dos imperadores, vinha do uso da força, do controle das armas, e do ponto de vista simbólico, o poder dos governantes estava nesta aura divina que eles tinham. É preciso viajar no tempo e imaginar a mente dos indivíduos, do povo nessa época. O grau de ignorância que existia nas pessoas de classe popular ao longo dos tempos antigos era muito significativo. Então dizer que um indivíduo temia a Deus ou temia aos deuses era algo que tinha muito poder sobre a mente dos indivíduos. Então a submissão do povo aos governantes tinha no aspecto simbólico, na dimensão de que eles compreendiam o imperador romano, por exemplo, como alguém que tinha uma aura divina, era muito importante. E qual é a primeira e maior e mais importante mensagem do cristianismo? Primeiro, a ideia de monoteísmo, a ideia de que não existem deuses e sim um único Deus. Depois, a ideia de que para se comunicar com Deus, o indivíduo não precisa de sacerdotes, de intermediários, ele pode fazê-lo individualmente com a oração. E terceiro, e aqui vai o aspecto subversivo do cristianismo em relação ao ordenamento jurídico, político, institucional do Império Romano. Não só o imperador não era Deus, como Deus iria mandar o seu filho à terra para nos salvar, na figura do filho de um carpinteiro, na figura de um homem do povo. Isto é uma ideia subversiva, por quê? Porque ela dessacralizava a figura do imperador. Ela destruía esta dimensão simbólica que psicologicamente fazia com que o povo se submetesse ao poder do imperador por medo dos seus poderes divinos. É verdade que eles tinham medo também das legiões romanas, do uso das armas. Mas esta dimensão simbólica ela acompanha o exercício do poder ao longo de toda a história da humanidade. Portanto, a luta no terreno simbólico, a guerra cultural, é muito importante sim na luta política e, como eu disse aqui no início do vídeo, o uso dos memes, do humor, do deboche, da lacração pela direita, no sentido de desmontar o discurso da esquerda, de mostrar ao povo, numa linguagem simples e bem-humorada, que o que a esquerda diz e defende é pura hipocrisia e que eles na prática não são aquilo que eles dizem, exerceu e exerce um papel muito importante na nossa luta política para derrotar a esquerda. Acontece que muita gente faz confusão entre esta dimensão importante da luta política e da guerra cultural e a atuação política no parlamento e no governo. E vou dar um exemplo que eu acho que para vocês vai ficar bem claro, que é o caso do ex-ministro Weintraub da Educação. Quem estava bem informado sobre a atuação do Weintraub no Ministério da Educação sabe que ele era um péssimo gestor. Por debaixo do Weintraub, continuou-se a praticar no Ministério da Educação todas as políticas da esquerda praticadas nos governos do PSDB e do PT.
O ministro era um péssimo gestor e passava toda a sua gestão dedicando-se à lacração. Lembram-se daquele episódio do ex-ministro Weintraub com guarda-chuva cantando Singing in the Rain dentro do gabinete ministerial e debochando das críticas da imprensa e da esquerda à sua gestão ministerial? Pois é, esse é um exemplo típico de confusão entre a função de um indivíduo no cargo de ministro e o papel da lacração na luta política. Não significa que algum político, seja ele parlamentar ou seja ele membro do Poder Executivo, não possa, vez que outra, utilizar o humor como forma de criticar ou de lacrar sobre adversários políticos ou mesmo sobre a imprensa, que é totalmente dominada pela esquerda. No entanto, um ministro de Estado foi postular para elaborar e executar políticas públicas competentes. E não há lacração que substitua o exercício do cargo e a atuação competente na aplicação do dinheiro dos pagadores de impostos, na forma de políticas públicas em nome das quais o governo foi eleito. O ministro Weintraub é um exemplo clássico. Era um incompetente como gestor, passou a gestão inteira lacrando. Na época, ele era um ícone da direita. Todo mundo achava que ele poderia ser um excelente governador de São Paulo, um excelente qualquer coisa na coisa pública, apenas porque ele era um bom lacrador de internet. Não demorou muito, a máscara caiu, o presidente Bolsonaro, percebendo a incompetência, dispensou o ministro e ele se transformou num traidor, e só então a direita descobriu quem de fato era Weintraub. O recado, portanto, aos parlamentares recém-eleitos pela nova direita é de que nós, pagadores de impostos, ou pelo menos eu como pagador de impostos, espero deles, parlamentares, que façam oposição política parlamentar competente na Câmara dos Deputados e no Senado. Repito, não que não possam, vez que outra, na tribuna ou mesmo na internet, debochar da esquerda. O que não podem fazer é imaginar que fazer política parlamentar se resume a lacrar na internet. É preciso mostrar serviço. Mas dito isso, quem não é parlamentar, quem não está exercendo cargos públicos, quem está na internet atuando na luta política contra a esquerda, pode e até deve recorrer ao humor, aos memes, ao deboche, à lacração para dessacralizar as falsas autoridades da esquerda e o discurso ideológico mentiroso que a esquerda vende. Espero ter deixado claro aqui o que é lacração inconsequente e o que é a lacração política bem feita como ferramenta da guerra cultural. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também no meu canal alternativo lá no Rumble, o Dextra Jornalismo by Paulo Moura. Lembre-se que eu estou de volta ao canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, antes das 2 da tarde, com o meu comentário online. E não se esqueça do seu Pix, gente. A receita do canal e a audiência do canal caiu junto com de toda a direita depois da eleição. O pessoal deu uma desanimada e é o seu Pix mensal que garante a existência desse canal, que já há quase 3 anos defende ideias liberais, valores conservadores, um Brasil livre, próspero, com ordem e progresso. E não se esqueça de continuar compartilhando os meus vídeos, chamando amigos, colegas, parentes para seguir o canal. É o seu trabalho de divulgação do meu canal que leva o conteúdo que eu faço aqui mais longe. O comentário de hoje era esse, amanhã tem mais. Olá, amigos e seguidores do canal Dextra. Ultrapassamos a marca de 100 mil seguidores no final de 2022 e agora estamos implementando novidades. A última novidade é a criação do clube de membros do canal. Por apenas R$ 4,99 por mês, você terá acesso a conteúdos exclusivos, 4 lives mensais,
com direito a perguntas e respostas para aprofundar e esclarecer aquilo que você gostaria de entender melhor no cenário político brasileiro e internacional. Um detalhe, o botão Seja Membro não aparece para quem tem iPhone. Então, se você tem um telefone da Apple, entre no site através do seu navegador no computador e clique no botão Seja Membro. Aos usuários de outros sistemas operacionais, o botão Seja Membro aparece normalmente. Conto com vocês, apareçam lá no Clube de Membros do canal Dextra.